Doutor Marcelo, então. Boa tarde a todos. Olha, na verdade, a gente ignora o operador do direito, porque não são só os advogados que são submetidos ao controle do conselho, ao controle da ordem, porque todos aqueles que praticam, que exercem a função interligada, têm essa subordinação, veio nessa disposição, nesse projeto que foi transformado em lei, que é do deputado Michel Temer, transformado em lei só com basicamente um esclarecimento de uma norma que já existia. A questão prerrogativa da advocacia é até interessante que a Comissão de Defesa e Assistência do Advogado, e eu peço permissão novamente aqui só para poder vocês se situarem bem como é que funciona o Conselho da OAB. Nós, por questão de setorização, a administração, a diretoria é auxiliada por diversas comissões, e essas comissões podem ser presididas por conselheiro ou não. Então, são específicas para cada segmento. Nós temos o regimento interno que já estabelece, desde a sua origem, quais são as comissões que são regimentadas. E autoriza o Conselho a criação de novas comissões, dependendo da sua expansão, do seu tamanho, e até de subcomissões, para poder facilitar a administração. Então, a Comissão de Seleção e Prerrogativa, que é a CSP, ela é regimental e tem como finalidade, o nome já diz, a seleção do profissional e a defesa de suas prerrogativas. Aí, numa subdivisão, nós temos a Comissão de Sociedade de Advogados, que já foi criada no ano passado, e ela também subordina a Comissão de Seleção e Prerrogativa. Por quê? Porque as mesmas normas aplicáveis ao advogado, ao exercício da advocacia pelo advogado, dentro dos certos parâmetros e limites, é também aplicada à sociedade de advogado. As condições de funcionamento, as obediências, a não comercialização da advocacia e tudo mais. E foi também criada, muito antes, a Comissão de Defesa e Assistência ao Advogado. E ainda hoje há uma certa confusão entre as prerrogativas das duas comissões. Uma diz muito claramente defesa e assistência do advogado. Então, o advogado do seu dia a dia, né? É o advogado das relações com o poder judiciário, com o poder policial, com a própria sociedade, é o advogado do seu exercício, no seu dia a dia. E essa comissão representa o Conselho na defesa de casos concretos e individualizados. A Comissão de Seleção e Prerrogativa, o nome diz, a seleção, ela coordena as inscrições dos estagiários, coordena, analisa e autoriza, dá parecer, analisa os processos da inscrição dos estagiários, da inscrição dos advogados. E o registro, que era até então, agora passou especificamente para a comissão, da sociedade de advogados. É da competência também da Comissão de Seleção a questão das incompatibilidades, quem pode e quem não pode exercer a advocacia, e é também dela os impedimentos, quem pode até um certo limite, digamos, um funcionário público de um certo cargo, ele pode exercer a advocacia, mas é verdade o exercício contra a fazenda que o remunera. Já um juiz não pode exercer a advocacia, um promotor não pode exercer a advocacia, um policial não pode. Isso é incompatibilidade. Se ele for inscrito, automaticamente a sua inscrição é cancelada. No impedimento, ele fica limitado ao exercício da profissão de forma privada para casos que não envolvam o poder público, a fazenda que o remunera. No outro, ele é vedado o exercício da. E tudo isso é função da Comissão de Seleção e Prerrogativa. Outra função, a fiscalização do exercício da própria advocacia, ou seja, cabe a ela fiscalizar se alguém que está exercendo a advocacia é ou não advogado. Daí denunciar, abrir o processo interno, o processo administrativo, e ao mesmo tempo denunciar isso para apuração criminal pela Polícia Federal. Então é a função da Seleção de Direito, que não se confunde com a defesa nem a assistência do advogado. São ações totalmente diferenciadas. A Comissão de Seleção e Prerrogativa tem por obrigação, embora a prática seja outra,
de reciclar os advogados. É dessa comissão saber se eles estão aptos, porque quando eles vão ser admitidos no quadro da OAB, eles se submetem ao exame de ordem, que é coordenado por outra comissão, que é a comissão de exame de ordem, que já é uma outra parcela dessa comissão. Aprovado esse exame de ordem, você está apto. Fica ainda como prerrogativa dessa comissão, sistematicamente, o exame dos profissionais para saber se eles estão devidamente reciclados. Por quê? Porque o exercício da advocacia é um uso público, é a única profissão que tem previsão constitucional como necessária à administração da justiça, conforme prevê o artigo 113 da Constituição Federal. Então nós não temos uma certa liberdade, nós temos muitos compromissos, porque nós não podemos confundir a nossa ação, que é o uso público, com a ação em busca somente do dinheiro, ou da nossa manutenção. Nós temos essas obrigações. Isso tudo são funções da própria comissão de seleção interrogativa. Esta fiscalização. A publicidade que é exercida pelo advogado, seus